Alunos do 8º ano, como passaram a semana? Espero que bem e felizes. Nós vamos iniciar a 3ª semana de agosto. Hoje nós não vamos utilizar nem livro didático, nós vamos utilizar o caderninho São Paulo Faz Escola. Vocês pegaram já faz 1 ou 2 semanas na escola, então é o vermelho, tá? Tem todas as matérias, então nós vamos utilizar o de língua portuguesa. Abram na página 15. Essa página aqui, a que está aparecendo para vocês na tela, é a mesma página, sim? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esses exercícios. Nós temos 3 atividades. As 3 atividades serão desenvolvidas no caderno São Paulo Faz Escola. Atividade 1, reconhecimento de campo. Vocês já viram isso no bimestre passado, mas vocês vão responder. Responda as questões a seguir. O que é um artigo de divulgação científica? Se vocês não sabem o que é, vocês vão pesquisar nos sites que estão aqui abaixo, tá? Qual é sua finalidade? Qual é a finalidade de um artigo de divulgação científica? Pelo próprio nome, né? O que é uma divulgação científica? Então, qual que é a finalidade? Onde podemos encontrar um artigo desse tipo? Quais assuntos eles podem abordar? E qual é o público-alvo? Para ler alguns artigos de divulgação científica, consulte sites como... E aqui tem umas dicas para quem nunca viu um artigo de divulgação científica de artigos sobre isso. Ciência Hoje para Crianças, Revista Galileu. Então, são artigos de divulgação científica. Atividade 1, vocês vão responder essas questões, sim? Vamos para a atividade 2. Atividade 2, vocês vão fazer a leitura dos textos da parte 1, tá? Somente a parte 1. Vocês vão fazer a leitura desse texto, vão gravar um vídeo fazendo a leitura e vão mandar para a professora, tá? Se vocês tiverem vergonha de aparecer no vídeo, vocês vão fazer um áudio e mandar para o WhatsApp. O texto abaixo será dividido em 4 partes. Nós vamos ler primeiro a parte 1. Cada parte, faremos uma pausa, a fim de que você localize informações e escreva com suas palavras o que entendeu. Então, tem 4 partes, eles são fracionados, ou seja, divididos. Nós vamos estudar somente a parte 1 nesta semana, tá? Tem a imagem aqui. Vocês reconhecem esse animal? Morcego, tá? Ele está agarrado com o quê? Abaixo da imagem tem uma informação, ó. As ferramentas computacionais e matemática desenvolvidas para estudar as relações entre os morcegos e as plantas podem ser aplicadas a qualquer outro ecossistema. E a foto foi tirada por Marco Melo. Olha lá o texto de divulgação científica. O título, tá? E embaixo nós temos o subtítulo, que vocês já estudaram isso. O USP libera força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies. Estudo poderá prever consequências de desastres ecológicos, como o que está ocorrendo no Nordeste. 29 de novembro de 2009. O texto é de Denise Cassati. O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas? As descobertas desses cientistas, à primeira vista, sem muita importância, ganharam as páginas de uma das revistas mais relevantes do mundo nas áreas de ecologia e evolução. Eu não sei falar isso em inglês. Nature, Ecology, Evolution. Teria que ter uma professora aqui de inglês. Para compreender o trabalho dessa força-tarefa da ciência, formada por 2 professores da USP e mais 8 pesquisadores, 3 brasileiros e 5 estrangeiros, olha a quantidade de pessoas aqui, ó. Vou voltar ao texto. Para compreender o trabalho, vocês viram que é uma pesquisa entre morcegos e plantas. Então, para compreender esse trabalho de pesquisa, dessa força-tarefa da ciência, formada por 2 professores da USP, Universidade de São Paulo, e mais 8 pesquisadores,
3 brasileiros e 5 estrangeiros, então esses 8 pesquisadores são 3 brasileiros, tá? E 5 são estrangeiros. Que está ocorrendo agora no litoral do Nordeste, hoje é impossível calcular as consequências que o óleo pode trazer ao ecossistema da região. No entanto, porém, o impacto da contaminação poderia ser calculado se houvesse um banco de dados com informações sobre os animais que vivem no local, bem como as relações que são estabelecidas entre as diferentes espécies. Foram dados desse tipo, nesse caso, mostrando as interações entre morcegos e plantas, registradas ao longo de 70 anos por centenas de naturalistas, que deram origem ao estudo. Olha como chama o estudo, está entre aspas, compreendendo as regras de montagem de uma rede multicamadas continental. E está escrito tudo em inglês também, pessoal. A professora de vocês é a Amanda, né? Nosso estudo mostra que é possível analisar como a extinção de espécies de animais e plantas afeta o equilíbrio de um ecossistema, alterando a biodiversidade entre diversas regiões do planeta, explica o professor Marco Melo, da Instituição de Biociências, IB da USP, que liderou a força-tarefa do estudo. As ferramentas computacionais e matemáticas que desenvolvemos para estudar as relações entre os morcegos e as plantas podem ser aplicadas a qualquer outro ecossistema, completa o professor Francisco Rodrigues, do Instituto de Ciências Matemática e de Computação. Olha o que significa, então, a sigla Instituto de Ciências Matemática e Computação, ICMC, da USP em São Carlos. Então, imagine se esses cientistas tivessem à disposição dados sobre as tartarugas marinhas, os peixes, as aves, os corais e os demais animais que habitam as áreas contaminadas do litoral do Nordeste ao longo de muitos anos. Ora, eles poderiam utilizar as mesmas ferramentas empregadas no estudo sobre morcegos e plantas. Assim, seriam capazes de prever as consequências. Separado errado, pessoal, consequências não separa assim, que o óleo traria à teia da vida nordestina, incluindo aí os seres humanos. Então, essa é a leitura do texto que vocês fizeram, tá? Algumas palavras escritas em inglês vocês tirem dúvida com a professora Amanda e com a professora Ana Maria, do 8º ano aqui de Agulha. Atividade 3. Atividade 2, então, pessoal, é a leitura, tá? A leitura do texto e enviar pelo grupo do WhatsApp. Vocês podem fazer em vídeo ou em áudio. Atividade 3, vocês vão responder esse questionamento sobre esse pedaço da divulgação científica. Recordando, estão em 4 partes. Então, nós só lemos a primeira. Pela leitura feita até aqui, é possível responder a pergunta inicial do texto. Vamos lembrá-la? O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas? Vocês vão achar no texto. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues, que a gente acabou de ver? E 3, grife no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Onde está aí a parte científica, ou seja, da ciência? Então, vocês vão só grifar no texto, não precisam copiar, tá? Então, atividade 1, 2 e 3 é a nossa atividade 3. Se ficou alguma dúvida, vocês perguntem para a professora pelo WhatsApp. Um beijo a todos, ótima semana de estudos.